que o seu chamado é muito anterior a seus pais nascerem. Porque é Deus que forma a pessoa no ventre da sua mãe. Desde o início, Deus trabalha por princípios. E um dos princípios de Deus é o seguinte: um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Não adianta querer mudar. Princípio de Deus ninguém muda. E todas as vezes que um homem se deita com uma mulher, o Todo-Poderoso pode trazer dar vida ali e tecer um corpo para aquela pessoa. Como o salmista ora no Salmo 139, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos. Escritos e determinados quando nenhum dele havia. Pronto, está feito, acabou. Esta é palavra de Deus. Um dia, um homem de Serra Leoa, costa ocidental da África, resolveu vir para a América do Sul, foi para a Guiana Inglesa. Uma mulher saiu da Índia, foi para a Guiana Inglesa. Os dois eram anglicanos, se encontraram na igreja, casaram, tiveram 3 filhos. Um deles estudou, foi para a Inglaterra, depois de formado foi para o Mar do Caribe, casou. Isso eu estou falando de pessoas negras. Negras. Depois voltou casado para o Brasil. Pessoas conhecidamente evangélicas, cristãs, que naquela época se chamava protestante. E aqui no Brasil tiveram 4 filhos homens e 2 moças. Esse homem era protestante, um grande evangelista, um médico conhecidíssimo, um homem maravilhoso, casado com uma mulher que não era formada, uma mulher que estudou tão pouco, mas uma mulher cheia do Espírito Santo. Quando o filho dele estava com quase 21 anos, o mais velho, esse homem cai em adultério, esse homem negro, casado com uma esposa maravilhosa, cai em adultério com uma mulher branca de origem portuguesa, dos olhos esverdeados, e ela não tinha marido, mas tinha 2 filhos. Caiu ali em adultério, e quando eles estavam ali efetuando o pecado deles, desagradando a Deus, eu tenho impressão que Deus disse para ele: Martin, eu estou ofendido com o seu pecado, com a sua traição. Mas você escolheu, porque ninguém cai em pecado de adultério sem pensar. Pensa, dribla, planeja e vai. Mas já que você decidiu, de meia, você vai aqui. Me botou aqui. No meio dessa confusão. Deus tinha um plano. E o plano não é que eu fosse fruto do pecado. O plano para mim era um plano dele. Não era da conta do meu pai, não era da conta da minha mãe. E eu quero dizer para vocês, ninguém nesse planeta inteirinho queria que eu nascesse. A esposa dele não queria, porque não queria que o marido fizesse aquilo. A família da mamãe não queria, porque não queria uma vergonha na família. A família do papai não queria, a família da minha madrinha, ninguém queria, ninguém, não havia uma viva alma aqui. Mas Deus disse: eu quero. Eu quero. Eu quero. Nunca pense que alguém que nasce aqui, nasce porque Deus não queria. Deus não queria o pecado, mas já que aconteceu, então agora eu levo você. Porque Deus é Jeová Elohim, Ele é o Deus que tem esse todo o poder da criação.
nasci no meio dessa confusão. Uma família negra, uma família branca, católica, apostólica, romana, uma família negra, protestante, numa cidade desse tamanho. Logicamente, não foi um período fácil para ninguém. Minha madrasta, entra aí o espírito cristão. Perdoou minha mãe, perdoou o marido e amou a criança. Minha madrasta foi a pessoa que mais me amou nessa vida. Me amou. Ao ponto dos meus irmãos dizerem, mamãe teve 4 filhos homens, 2 mulheres e uma legítima. A legítima era eu. Naquela época, um homem casado não poderia registrar um filho que nasceu fora do casamento, a não ser que a esposa dele decidisse. Foi minha madrasta que me registrou, Edmeia Williams, senão não teria o nome do meu pai. Há uma infância conturbadíssima. Eu era uma criança horrorosa, rejeitada pela família da mãe, que só me chamavam assim, fruto do pecado, parente do capeta, porque é o capeta que é preto do cabelo duro. Isso era o mínimo que eu ouvia. Isso era o mínimo que eu ouvia. Então eu aprendi a me sentir melhor junto com a minha família negra, e não com a minha família branca. Bem, aos 9 anos, mas uma criança inteligentíssima, brilhante, Deus me deu assim um negócio, eu vou te dar inteligência. Vamos embora lá, vamos para frente. Mas ele não apenas me deu inteligência, ele me deu os meios para aprender. Eu era louca por estudo. E porque eu era tida como a pior pessoa, ele me deu um desejo de mostrar que eu era melhor. Então eu era sempre a primeiríssima aluna da sala. Todo instrumento que botava na minha mão eu tocava. Sou formada em música, em piano. Já toquei violino, piano e violino. Então, eu aprendia tudo. Eu era um negócio, assim, fora do comum. Mas, com 9 anos, arranjaram um meio de me mandar interna para um colégio de freira na Bahia. Quer dizer, uma forma de você se libertar de uma vergonha. Eu era uma vergonha. Eu era horrível. Eu jogava pedra na cabeça dos outros na rua. Eu era um pivete. Você sabe o que é um pivete? Apanhava. Eu não conheço uma pessoa que apanhou mais do que eu. Ninguém sabia o que fazer comigo. Chegava na escola, eu era a melhor aluna. Botava instrumento na mão, eu tocava. Tudo eu fazia. Tudo eu fazia. Mas eu não me comportava. Eu ia, a pessoa me aborrecia, eu ia no rio, soltava a canoa da pessoa para o rio levar. Se você me perguntar por que você faz isso, não sei. Mas eu era uma criança sozinha. Aos 4 anos eu tive uma enfermidade para morrer. E não morri. Eu creio que foi nessa enfermidade que eu perdi um rim. Foi nessa enfermidade. Por quê? Quase morro. Era uma enfermidade renal. No interior do Pará. Aos 60 anos descobri que só tenho um rim. Eu creio que foi naquela enfermidade que eu não tinha outras crianças para brincar. Por quê? Porque eu era filha fora do casamento. Então eu não podia brincar com outras meninas. Porque eu era uma pústula. Naquela época, uma criança nascida na situação que eu nasci, ela não pode estar com as outras crianças, porque ela é diferente. Entendeu? Por que é que eu me vingava de todo mundo? Bem, fui para o colégio interno. Dei trabalho para as pobres daquelas freiras. Eu não admito que ninguém fale mal de freira na minha frente, porque eu tenho uma gratidão por elas. Porque, cuidado, elas receberam um pacote horroroso na mão. Tinha uma freira, descendente de alemão, ela era formada pela Universidade de Londres. Essa mulher sofreu na minha mão, mas ela era dura comigo, ela era dura. Ela me viciou em leitura. Viciou, eu tinha que ler um livro por dia, enquanto não acabasse de ler o livro. Ela que escolhia os livros, eu não ia dormir. Porque eu lia hoje e amanhã fazia o resumo. Me viciou em leitura. 2 vezes eu pedi a Deus para matar a freira, ele não matou.
Eu quero dizer uma coisa para vocês. A primeira pessoa apaixonada na minha vida por Jesus Cristo foi minha madrasta. Ela nunca chamava Jesus Cristo, ela dizia, o meu amigo. O hino predileto dela, ela dizia, era, There's a garden where Jesus is waiting. Tem um lugar, um jardim, onde Jesus está me esperando. E essa freira era apaixonada pelo Espírito Santo. Dá para entender? Ah, mistérios. Essa freira me falava do Espírito Santo, com profusão. Até hoje não entendo como é, mas graças a Deus, ela ficou lá. Depois que eu saí do colégio interno, a freira deixou a vida religiosa. Ela estava lá só para mim. Hoje eu entendo isso. Entro na faculdade com 15 anos, olha o perigo, para fazer filosofia. É o caminho para ser perdida. Fui morar com a família italiana, imediatamente eu aprendi italiano, para ler Pitigrilli, Pietrobaldi, no original. Na faculdade eu encontrei um padre, que disse para mim, você precisa conhecer suas origens. Você precisa saber de onde você veio. Eu sabia lá que vim de Deus. E eu disse, eu quero saber, você tem direito de fazer um curso na Universidade Federal da Bahia, um curso de cultura afro-oriental. Eu fui lá, eu tinha direito, entrei. Meus irmãos, fui ser aprendiz de candomblé. E o padre também, só que o padre fez cabeça e eu não fiz. Sabe por que eu não fiz? Porque a dona menininha do Gantuá dizia assim, não toca nela. Porque essa mulher tem os 7 orixás. Não eram os 7 espíritos de Deus. Porque eu tinha entregue a minha vida a Jesus aos 6 anos. E assim eu dançava. Ninguém conhece candomblé da Bahia como eu conheço. Ninguém conhece. Eu não ouvi falar de Axé de Opô Afonso, é o maior candomblé do mundo. Porque na Bahia está o candomblé, o culto de adoração ao Olorum. Candomblé é uma religião monoteísta. Monoteísta, Olorum com todos os postes ídolos que são os orixás. Dali, do Axé de Opô Afonso, nem na África toda tem um candomblé original. É que saem os grandes mestres do candomblé. Menininha do Gantuá, Procópio de Ogunjá, Senhora do Baixão, Zé Mocotó, todo esse pessoal. Ali eu fiquei. Acabei filosofia, entrei em psicologia, entrei em pedagogia, me formei em música. O francês era a língua do colégio. Então eu falava francês como falo português. Já na minha infância dominava o inglês, que o papai não falava português com os filhos. Então estava pronta. Inglês, português, francês, italiano. Nessa época, eu era a mulher, eu estava com 19 anos. E começou aquele negócio de Black is Beautiful. Descobriram que a mulata podia ser bonita. E eu, candidata a concurso de beleza, graças a Deus não ganhei. Mas entrei. Entrei, o que prova que eu não era tanto de se jogar fora. E aí o orgulho vai crescendo. E Deus está dizendo, estou te dando tempo, vai. Eu era o cão chupando manga. Uma pessoa horrorosa, vaidosa. Pescoço em pé. Eu tinha que me vestir melhor do que todo mundo. Eu dava aula na faculdade com 19 anos. E eu sempre disse, eu só caso com um homem que seja negro. Meus filhos não vão passar a humilhação que eu passava de perguntarem para a mamãe em que lixo ela me encontrou. Então, eles não vão ter pai branco, eles vão ter pai negro. Só que o meu marido tem que saber música clássica, tem que falar várias línguas e tem que ser doutor.
Isso é difícil encontrar, pois eu encontrei. Encontrei, eu com 19 anos, ele 33, engenheiro da Petrobras nível 4, tocando violino, falando alemão, francês e inglês. Está vendo? 5 meses. Como que você casou? Ué, casando. Tinha que casar na igreja católica, aqui eu já tinha deixado a igreja anglicana há muito tempo. Tinha esquecido de estar pensando que eu orei para perguntar para Deus se devia casar. Que Deus, se Deus dissesse não, eu ia dizer sim. Porque eu queria, eu estava acostumado a fazer o que eu queria. Eu achava que eu era inteligente para fazer o que eu queria. Quem decide meu futuro sou eu. Eu sou dona da minha vida. Eu. E agora como é que vai casar? O padre exigiu que para casar tinha que ter atestado de batismo e de crisma. Eu não tinha, era nada. Então, eu chamei uma amiga minha que não conseguia passar no vestibular. Disse para ela, vamos fazer um negócio. Você batiza e crisma com o meu nome e eu faço vestibular com o seu nome. Aí a gente fala de político que é corrupto. A corrupção não está no político, a corrupção. Deu certinho. E Deus está olhando. Mas Deus tem um chamado. Deus tem um chamado. E Deus está olhando para a minha cara. E eu casei. Tive o primeiro filho. Segundo. E vamos. E quando chegou a hora que a Petrobras começou a furar petróleo no Iraque, a Petrobras precisava de uns cabeças de chaves, de engenheiros, para começar a Petrobras Internacional furando petróleo no Iraque, porque havia um contrato do Iraque com o Brasil de fornecimento de petróleo. Convidou meu marido para ser o gerente de apoio da Petrobras Internacional no Iraque. Meu marido falou comigo, assistente social da Petrobras veio e lá vou eu para o Iraque. Quando eu cheguei lá, eu entrei no caos. Eu era viciada em leitura, não tinha livro. Eu era viciada em música, não podia comprar aparelho. E tudo isso, então eu fui entrando quase que numa depressão. Quase numa depressão. Havia uma menina lá no Iraque, o Iraque é o maior produtor de tâmaras do mundo, então tem um quarteirão de casa, eu morava no sul do Iraque, na antiga Caldeia, e um de tamareiras, porque os beduínos ficam no deserto. E quando a neve do Ararat derrete, cobre o deserto de Abadã com água. Eles saem para as cidades do deserto e eles armam as tendas deles debaixo das tamareiras. Até secar. Quando seca, o sal do dilúvio aflorou, eles voltam e vão viver do que eles colhem de sal. Perto da minha casa havia um desses parques de tamareira. Passava na minha porta todos os dias uma menina. Uma menina. Ela tinha 9 anos, o nome dela era Surreila. Ela passava com o rebanhozinho dela. Eu sempre fui louca por criança. E eu olhava para ela, eu não sabia me comunicar com ela. Eu estava começando a estudar árabe. E eu dizia 2, 3 palavras, ela dizia dibiflus, que é uma forma de dizer me dá dinheiro. Eu não dava dinheiro para ela, eu dava para ela, todos os dias eu botava ali um sanduíchezinho de rubs, que é um pão compridinho, eu botava dentro alface, tomate, pepino, que é o que eles comem, e botava uma garrafinha de suco de sanquique, que é um suco de laranja concentrado, tipo maguari. Ela pegava, levava lá pelas 3 horas, ela voltava e deixava só a garrafinha. Ela levava o rebanho dela para pastar no cemitério muçulmano. E assim eu desenvolvi aquele relacionamento com aquela menina. Mas eu sabia que em outubro, já lá para agosto, ela ia embora, porque acaba, o deserto secou. E da outra vez que viesse, talvez nunca mais eu a visse. O nome dela era Surreila Zurraim. Um dia eu estava numa dessas
situação, não tinha amigos e não tinha leitura. E eu também, quem disse que eu orava? Para que oração? Está pensando que eu levei alguma Bíblia? Nem tinha. Mas eu fui criada. Eu tocava órgão na igreja. Eu sou formada em música gregoriana. Formada. Toco tudo quanto é tipo de missa solene. Você vê, tudo ficou aí. Um dia eu estava no terceiro andar da casa. Ouvi um barulho de rebanho. Olhei, eram mais ou menos 11 horas da manhã. Eu vi Surreila voltando com o rebanho dela. Eu disse, pronto, minha pastorinha vai embora. E nunca mais eu vou ver. Eu gritei lá de cima, Surreila! Ela parou. E quando a pastora para, o rebanho para. Aí eu desci com tudo, fui lá, perguntei para ela, Xismec, o que é que está acontecendo? Porque você está voltando. Mas ela tinha aquela baia, que é o manto deles aqui, e tinha um embrulho, e ela era bem magrinha, 9 anos. Chega, ela estava encurvadinha, com o cajadinho dela aqui na mão, com um pedaço de papiro, assim. E eu fiquei perguntando o que é. Aí ela pegou com a mãozinha dela assim, abriu um pouquinho do manto, e eu vi que tinha um cordeirinho ali. E quando ela fez isso, ela botou a mão embaixo de uma das patinhas dele. E a patinha dele, eu percebi que estava quebrada, porque ela botou uns talos e embrulhou com papiro, porque tem muito papiro naquela região. Só que quando ela botou a mão, esse cordeirinho, ele deu um berro. Eu acho que não foi tanto o berro do cordeiro ou da ovelha, não sei, mas foi o que significou no meu ouvido. Quando ele berrou, esta criança levantou os olhos. As lágrimas desciam como cachoeira. O rosto dela se contorcia de dor e ela gemia. Ela gemia de dor. Ali naquela situação, no meio da rua, eu ouvi uma voz que eu tinha ouvido num sonho quando eu tinha 11 anos no colégio de freira. Naquela época, quando eu tinha 11 anos, eu ouvi no sonho. Aquela pessoa falando comigo, eu só vi os pés com os buracos assim em cima dos pés, não via mais nada, era muito claro, e um vento que passava. Tu és minha, tu vais crescer. E com a palavra que eu vou botar na tua boca, eu vou te enviar muitas nações e muitos virão a mim. Eu corri disso pior do que Jonas. Naquele dia ali de manhã, eu ouvi, tu és minha, eu sou o teu pastor. Deixa-me cuidar da tua perna quebrada. Era a mesma voz. Quando ele falou comigo no sonho, eu tinha 11 anos. Agora eu estou com 32. Passaram-se exatamente 21 anos para amadurecer. Ele prometeu aqui. Eu já passei por coisas do arco da velha. Agora ele vai cumprir. Sabe o que eu fiz? Eu sei que eu entrei em casa. Surreila foi embora, porque eu sei, porque no outro dia ela voltou. Eu entrei em casa, andando. Depois de anos, eu ajoelhei no chão. Eu sabia verdadeiramente o que era. Eu disse, eu sei quem é o Senhor. Se o Senhor me levar para o Brasil, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser. E ainda impus condição. Meu marido tinha que ficar 5 anos no Iraque. Nós tínhamos 3. Isso aconteceu no final de julho, início de agosto. No dia 22 de setembro, irrompeu a guerra Irã-Iraque. No terceiro dia, fugi debaixo de bombardeio com meus filhos para o Kuwait, onde fiquei um tempo. Depois vim para o Brasil, primeira aquisição, uma Bíblia, fui comer a Bíblia. Comer a Bíblia. Só que meu marido, à medida que a minha conversão ficava visível,
ele ia me desprezando. Porque ele estava certo, ele não casou com uma mulher nascida de novo, ele casou com aquela crente. Sabe o que é isso, ser crente? Não bebo, não fumo, não vou na boate, não danço. E daí? Adão não fez nada disso lá no Éden. Mas o pecado dele matou toda a humanidade. Esse negócio eu sou... Não, tem que ser nascido de novo. E eu só sei que quando não dava mais, estava muito difícil a minha vida, meu marido chegou a dar um murro na minha cabeça. Porque eu sonhei dizendo, Senhor Jesus, eu te amo mais do que tudo. Eu acordei lá, quebrou um osso na minha cabeça. Esse pobre homem. É muito difícil. Ele estava sendo traído. Ele se sentiu traído. Eu tinha que ir para Singapura para fazer um curso de liderança cristã, entreguei o coração do meu marido para Jesus fazer uma obra. Diante de todo mundo. Segundo dia que eu estava em Singapura, meu marido morreu. Deus cuidou, fez uma obra no coração dele. Não foi a obra que eu esperava, mas foi a obra que Deus tinha para fazer. Deus, naquela hora que em Singapura eu recebi, eu chorei porque eu amava, foi o único homem que eu amei em toda a minha vida. E chorei porque viúva chora, não apenas a viuvez, mas a orfandade dos filhos. Fiquei com pena dos meus filhos ficarem sem pai. Mas eu fiz um voto. Eu disse, Senhor, nós não devemos fazer votos. Mas a tua palavra diz que se eu fizer um voto, eu quero cumprir. Eu, nesse momento, faço um voto contigo. Eu quero me entregar a ti. Todos os meus dias, todos os minutos da minha vida daqui para frente. Para trabalhar no teu reino, na tua obra, especialmente com crianças que sofrem. Quando eu voltei do Iraque, quando eu voltei de Singapura, eu sabia o que fazer. Eu comecei minha obra no Morro Dona Marta. Começou meu trabalho missionário. Agora eu já tinha passado por tudo. Deus prometeu ali. Ele estava cumprindo agora. Ele me preparou esse tempo todo. Tudo o que ele trouxe diante de mim, ele me colocou numa família onde eu podia começar com uma língua materna, inglês. Eu era uma criança tão terrível, ele me levou para um colégio onde era francês, porque eu tinha que aprender francês. Depois eu fui para uma família italiana, eu tinha que aprender italiano. Depois eu fui para o Iraque, porque lá eu tinha que me preparar na cultura de Abraão, lá no Iraque. Eu fiz o curso de História da Mesopotâmia, porque eu beijei a mão de uma mulher, porque eu falei com ela, Sabahé, que é bom dia em árabe, ela não entendeu, e ela era árabe, para você ver como eu estava pronunciando bem. Eu resolvi falar inglês, a mulher não respondeu. Eu tasquei um beijo na mão dela, porque ela tinha que me entregar um papel. Ela me entregou o papel, eu, para agradecer, dei outro beijo. Ela disse que eu beijei no pulso. Eu sabia lá onde eu estava beijando. Brasileiro não beija, brasileiro faz assim, chega, dobra o rosto. Aqui no Brasil, a gente ensina a criança a jogar beijo. Joga um beijo, cai onde quiser. Para nós não tem problema. Beijo até se joga, mas lá beijo é linguagem. E na hora que eu beijei, na mão da mulher, que ela disse que foi no pulso, eu não me lembro onde foi, tanto faz. Esse beijo disse para a mulher, eu me coloco sob a sua responsabilidade. Eu me coloco sob a sua tutela, agora você manda e eu obedeço. Só que eu corroborei que eu beijei de novo. Essa mulher era nascida na Turquia, cristã, especializada na história da Mesopotâmia, professora da Universidade Federal de Basra, casada com um iraquiano, morava lá. Ela resolveu ser minha tutora, me ensinar tudo da história ali do Fértil Crescente. Ela me levou ao paraíso onde viveu Adão e Eva, ela me levou ao Zigurad-Ur,
onde está a cítara de Abraão, ela me levou nos jardins suspensos da Babilônia, ela me levou no encontro do Tigre com Eufrates, para conhecer a civilização dos Marches, ela me levou numa noite de lua para ver a chamada Ponta da Arca, que fica nas montanhas do Ararat, olhando aqui do deserto de Abadã, ela me levou em Nínive, para ver o portal de Nínive, de Assurbanipal, me levou na Torre de Babel, que a gente chama Torre de Babel, mas é a Torre Espiral de Samar. Meus irmãos, eu estudei tudo aquilo ali em loco, ensinado por uma cristã. Para que é que Deus me levou para o Iraque? Para aprender isso. Meus irmãos, Ele vai lhe dando tudo, tudo, tudo. Você entra na escola do Eterno. Eu não sabia. Meu marido não sabia que estava sendo usado. Quando não precisou mais dele, Deus levou. Agora eu não preciso mais de você, rapaz. Você vai atrapalhar. Tem coisas que quando alguém fica viúvo, eu digo, olha, abra o olho. Porque Deus tem uma obra para fazer na sua vida que seu marido não podia estar presente. Pronto. Deus não brinca com ninguém. Não existe coisa que acontece por acaso. Deus foi me preparando, quando chegou na hora, agora, pronto, me encheu do Espírito, e eu prego a palavra para sustentar o trabalho. Pronto. Eu tenho uma agenda que por dia eu rejeito às vezes mais de 10 pregações. Minha agenda não tem vaga para esse ano. Por quê? Quem é que manda tudo? Quem é que dá esse ibope todo? É o Eterno. Ele sabe que eu tenho que trabalhar, porque ele determinou, nega, você vai trabalhar. E aí eu viajo. Fui quinta-feira para Lajeado, quinta e sexta em Lajeado, sábado e domingo em Caxias do Sul, segunda e terça em Florianópolis, quarta-feira São Caetano, quinta, sexta, sábado e domingo em Campinas, segunda eu estou no Rio de volta. A minha vida é assim. Eu cheguei mês passado da Alemanha de manhã para pregar de noite. Quantas vezes eu chego, seja do Canadá, qual país for, e vou pregar. Uma vez eu saí do próprio aeroporto internacional e viajei para o Espírito Santo. Porque eu tenho que trabalhar para levantar o sustento para 138 crianças, 6 funcionários, manter uma casa. Eu dou para eles tudo o que eles precisam. Por quê? Porque Deus me chamou para essa obra. Agora, como? Nunca pense que Deus vai lhe preparar para a obra missionária sem sofrimento. Porque Deus, Ele não tem sofrimento para dar. Mas Ele usa o sofrimento como uma ferramenta para fortalecer os músculos da sua fé. Ele diz, eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para te provar que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Por que tesouros escondidos que Ele vai me dar? Não se encontram tesouros nas prateleiras de supermercados e nem nas vitrines da loja. Tesouro é tesouro, porque ele está escondido dentro de minas escuras, dentro de cavernas de difícil acesso. Você tem que ir com a machadinha da fé, furar, persistir, crer que o tesouro está lá dentro. Então você vai cavar, você vai sofrer o que for preciso, mas quanto mais precioso o tesouro, mais empenho você tem que ter. É fé. Olha para o mar. O pescador senta ali, joga um anzol e diz, tem peixe. Eu vou esperar. Um dia, ele morde a minha isca. Não pescou nada hoje, amanhã ele está lá. Por quê? Fé. É a certeza do que você espera. É a convicção dos fatos que você não vê. Tudo isso Deus faz. E o chamado que está sobre você já está no coração de Deus antes dele trazer você aqui. E quando ele traz que você se formou na escola do mestre, não pense que você está pronta, porque na escola do reino só tem um mestre que é Jesus. Todos nós somos discípulos. Agora, o nosso ministério pode ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre.
Mas Deus continua nos ensinando. Por isso Ele nos dá o Espírito. Agora, quantas vezes nós não queremos ouvir? Nós não queremos seguir a liderança do Espírito. Nós somos indiferentes ao trabalho do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na sua vida, você não vai ser missionário nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo, porque o Espírito missionário vem para você com o Espírito Santo. Jesus Cristo diz: recebereis poder. Eu gosto disso, porque parece difícil que Jesus diz para os seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado, e eu estou convosco. Depois ele disse: não, permanecei na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Senhor, é para ir ou é para permanecer? Afinal de contas, ele diz: permanecei até que do alto sejais revestido de poder. Ah, o poder vem do alto. O poder não vem do banco. O poder não vem do diploma. O poder não vem da beleza. O poder não vem da elegância. O poder não vem do carisma pessoal. O poder vem do alto. Está vendo? O sofrimento é inerente. Eu não sei quantos minutos eu tenho, eu sou difícil para pregar. Olha, quando Israel estava numa situação deplorável, porque eles estavam adorando Baal e tinham desprezado o Senhor, vai aparecer um missionário. Missionário é coisa perigosa. Ele aparece assim do nada. Elias o Tesbita, capítulo 17 de 1 de Reis. Entra em cena. Só que Deus estava sofrendo no coração, ele tinha sido atingido, porque ele tinha sido traído. Israel, que é a nação esposa